Olá pessoal, tudo já é com vocês? Gente, o vídeo de hoje eu vou estar estreando um quadro novo aqui do canal, vamos dizer assim. É um tema que eu quero trazer com frequência aqui pra vocês e eu já vou avisando pra vocês deixarem aqui nos comentários o que vocês acham dessa ideia, ok? Então o quadro ele se chama Vou Te Contar e basicamente é assim, vocês vão acompanhar em tempo real as minhas leituras. Então ele vai ser como se fosse um diário de leitura, mas não é uma leitura conjunta, tá? A gente pode sim futuramente combinar nas redes sociais os próximos livros pra vocês poderem ler junto comigo, mas basicamente é um diário de leitura assim, vamos supor, se o livro é pequeno, quando eu tiver em 50% do livro eu venho aqui e conto pra vocês com spoilers, tá gente? Então se você não leu ainda o livro que eu vou falar hoje, não assista esse vídeo porque vai ter spoilers. Então basicamente é esse acompanhamento, sabe? Tipo, metade do livro eu venho aqui, falo o que eu tô achando, como que tá a história e depois os outros 50%. Agora, se o livro for muito grande, eu posso dividir aí, né, tipo, essa porcentagem, né, em 3 partes, enfim. Mas isso também, eu não sei, gente, eu gosto de falar sobre o livro e eu gosto de comentar spoilers, sabe? Então, não sei, eu quis vir aqui e aí eu pensei nessa ideia e eu vou começar a fazer e vamos ver o que vocês acham, ok? Então, o livro que nós vamos falar hoje é Em Águas Sombrias, da Paula Hawkins. Então, vamos falar aí até a página 180, que é 50% do livro. Então, vamos lá. Gente, eu ganhei esse livro aqui nos Dias dos Namorados, tá? Eu não tinha nenhuma expectativa de ler esse livro, eu já tinha ouvido falar dele, mas como eu não gostei do filme A Garota no Trem, que é a mesma autora, eu não queria ler porque eu tinha esse meio que preconceito. Eu sei que o livro é muito diferente do filme, mas como eu não gostei do filme, eu não gostei da história, então eu tive um preconceito, mas eu acabei ganhando esse daqui e eu posso dizer que eu estou viciada nesse livro, tipo, totalmente viciada, sabe? Eu li 50% dele pra gravar, eu não continuei a leitura do resto, mas a minha vontade era, tipo, de não parar nunca mais, entendeu? Mas segurei a emoção e li até a página 180 para contar aqui pra vocês todas as emoções dessas primeiras páginas. Mas enfim, esse livro aqui, ele é um livro de mistério, suspense, né? É de, como eu posso falar, um romance policial, digamos assim. E ele tem uma trama, assim, bem interessante, principalmente para pessoas que gostam de coisas não sobrenaturais, mas de coisas diferentes. Bom, então nesse livro aqui nós vamos conhecer a história. Uma das personagens principais, né? A gente tem tantos personagens nessa história, mas uma das principais é a Neil Abbott, que ela é uma mãe solteira, ela mora só ela e a filha, a Lena. Ela tem 15 anos, elas moram sozinhas, enfim, e até que um dia ela aparece morta no rio da cidade, tá? Esse rio, ele atravessa a cidade inteira, elas moram numa cidade pequena, então todo mundo conhece todo mundo, aí pensa, né? Ela apareceu morta, todo mundo já, né, tava falando, enfim. Só que esse rio, gente, ele tem um certo, como posso dizer, uma certa fama de ser amaldiçoado, digamos assim. Várias mulheres já morreram nesse rio, várias mulheres se jogaram, e essa parte específica do rio, essa área onde ocorreram os afogamentos, né, onde as mortes, a própria população apelidou de Poço dos Afogamentos, que seria essa área onde as mulheres se jogavam do penhasco e, né, acabaram morrendo, enfim. Então a morte da Neil foi realmente considerada como suicídio à primeira instância, né, mas... E além disso, né, de já ser uma coisa esquisita, tipo Poço dos Afogamentos e tal, a história fica ainda pior, porque a Neil, ela realmente tinha certas inimizades na cidade, porque ela tinha uma obsessão pelo Poço dos Afogamentos, pelas mulheres que morreram lá, tipo, são várias, muitas mulheres mesmo, desde muitos e muitos anos atrás aconteceram essas fatalidades, e ela tem esse certo negócio, uma obsessão, sabe? Ela escrevia sobre isso, ela era jornalista, escritora, enfim, e ela estava escrevendo, contando a visão dela sobre a morte dessas mulheres. E isso acabava trazendo um certo desconforto pelo fato de que teve uma morte recente, né, uns tempos atrás, recente, e a mãe dessa menina, que inclusive era amiga da Lena, ela meio que se sentia mal, porque, pô, tá escrevendo aí sobre a morte da minha filha, né, e tal. Então ela escrevia a opinião dela, a visão dela sobre esses certos acontecimentos, e realmente é uma coisa meio chata, porque ela não sabia, na verdade, o que essas mulheres estavam pensando. Então ela tinha fotos, rascunhos, a vida dela era o Poço dos Afogamentos, sabe? Então isso gerava um certo desconforto entre várias pessoas da cidade. E aí outro ponto também que a gente vai descobrir, ela morava, né, sozinha com a Lena, a filha dela, e aí nós descobrimos que ela tinha uma irmã, a Jules. Essa relação com a Jules é meio que difícil de entender no momento, porque como a Neil tá morta, né, a gente não sabe a visão dela. Mas a Jules conta uma história muito diferente do que a Lena fala. Que a Lena falava que a mãe dela ligava sempre pra irmã e que a irmã não atendia, que a irmã fingia que elas não existiam, a irmã era totalmente ausente. E realmente a Jules confirma isso, ela não era mesmo ligada, porque aconteceu um fato, tipo, na adolescência delas,
E ela nunca perdoou a irmã nunca pediu desculpas e ela nunca aceitou isso, então ela se afastou completamente. Então nessas memórias da Jules a gente vê uma Neil muito mesquinha, arrogante, chata. Então assim, a gente não é compatível com o que a Lena fala, entendeu? Então isso dá a entender que tem umas mentiras por aí. A gente não sabe se a visão da Jules é verdade ou se a visão que a Lena tinha, mas com certeza, gente, o fato é que a Neil escondia muitas coisas da filha dela. E aí chegamos no ponto, né, de falar sobre a filha da Neil, que é a Lena. Essa garota, gente, ela é a adolescente chata, ela sabe que ela pensa que ela sabe tudo sobre todo mundo e, tipo, ela é muito chata. Tipo, nossa, eu não aguento essa menina, sabe? Eu simplesmente não suporto ela. E então ela tem essa visão de que ela fala que a mãe dela se suicidou e que ela sabe que ela conhece a mãe dela e tal. E ela odeia a tia, né? Porque a Jules teve que vir pra cidade pra reconhecer o corpo da irmã e tal, né? Pra ficar com a menina também, né? Que é menor de idade. Então ela odeia isso e ela tem... Gente, com certeza ela esconde muita coisa. E a Neil também escondia muita coisa dela. E aí, falando sobre a Lena, a gente pega sobre um outro negócio. Eu falei sobre uma morte um pouco recente. E essa morte recente que teve, a menina era amiga da Lena, a Kate. Elas estavam juntas e tal. E aí ela foi encontrada morta também. E a mãe dela, a Louise, não consegue aceitar a morte da filha, sabe? Tipo, por nada nesse mundo. Ela não consegue entender, ela pensava que a filha dela contava tudo pra ela. A menina não sofria bullying na escola, não tem nenhum motivo aparente, sabe? E esse caso já tinha sido encerrado, tipo, ninguém ia saber o que aconteceu. E a Lena e o Josh, que é o irmão mais novo da Kate, dão a entender de que eles sabem alguma coisa e que ninguém, tipo, não foi contado pra ninguém porque eles prometeram a Kate que não iam contar. Então, gente, são muitos segredos, sabe, que as pessoas escondem. E então eu acho que ninguém, sabe, todo mundo tem culpa no cartório de alguma coisa, entendeu? E aí, nessa história aqui, o caso da Kate já tava meio que encerrado pelos policiais, a Louise meio que é meio loucona, sabe? Tipo, ela fica culpando a Neil, tipo, sempre culpou a Neil, porque a Neil ficava falando sobre isso, meio que deixando as mulheres como heroínas, sabe? Ela transformava as mulheres como heroínas. E a Louise sempre, tipo, tinha um ódio mortal, e a cidade inteira sabia que ela odiava a Neil. Então, aí, né, já começa, né? Inclusive, o Josh sabe que a mãe dele, a Louise, não estava em casa quando a Neil apareceu morta de madrugada. Ela não estava em casa. E no enterro da Neil, ela meio que aparentou, assim, uma tristeza muito maior e todo mundo sabia que ela não gostava. Então meio que foi uma coisa suspeita, digamos assim, apesar de que eu acho que seria muito na cara se tivesse sido uma coisa com ela. Então, e aí o que acontece? O caso da Kate meio que já estava encerrado. Só que algumas ligações com a morte da Neil vai fazer que eles tenham que reabrir esse caso. E aí, né, gente, isso gera certos desconfortos, que a Lena não quer falar mais nada. O Josh tá se sentindo pressionado pra falar o segredo aí que tá rolando. O Mark, que é um professor, que era professor da Lena, né, e da Kate, ele com certeza tem alguma coisa a ver. E a Lena e o Josh atacaram a casa dele, né, com pedradas, jogaram pedras lá e tal. Quando ele foi questionado sobre a Kate de novo, né, ele foi embora, ele sumiu da cidade. Então eu tenho certeza que alguma coisa aconteceu com esse professor. E a Lena e o Josh sabem, não estão contando pra ninguém. Então, né, gente, muitas coisas aí que não sabemos. Aí também tem aquela questão da pulseira da Neil, né? A Jules chegou na cidade perguntando, mas e a pulseira da minha irmã, né? Ela usava sempre, vocês não acharam? E nisso, sei lá, né? Ela poderia ter caído no rio, enfim. E aquela cena em que descobrimos que a diretora da escola, que é a esposa do Sean, que é um dos policiais, né? O Sean e a Erin são os policiais envolvidos no caso aí das mortes. Ela tinha a pulseira da Neil. Por quê? Por que a esposa do policial, que era diretora da escola, ia ter a pulseira da Neil? Então, gente, vocês estão achando que é muita informação ao mesmo tempo que eu tô aqui falando pra vocês, contando sobre essas primeiras 180 páginas? É muita coisa, não é? Foi assim que eu me senti no começo do livro. Eu me senti muito perdida. Eu falei, meu Deus do céu, cara, será que eu vou conseguir ler essa história? Porque tá muito perdido. Cada capítulo, ele é narrado, focado em um personagem. Então tem, ela tá lá, Lena, Erin, enfim, coloca o nome, né, do personagem. E aí vai o capítulo inteiro, aí meio que focado nesse personagem. Então, no começo, como a gente não conhece o contexto da história, como a gente não conhece os personagens, é muito confuso. Muito confuso. Acho que a primeira visão é a do Josh, quando a mãe dele chega em casa de madrugada, sabe, na noite da morte da Neil. E ela chega em casa e começa a chorar e tal, e o Josh fica pensando, né, que tipo, a mãe dele odeia essa mulher e tal, por que ela tá fazendo isso? E no começo você fica, meu, quem que é essa mulher? Quem que é esse cara? Quem que é essa mulher que morreu? Sabe, é muito confuso no começo por conta disso. Então demora, assim, uns capítulos, umas primeiras 20 páginas, vamos dizer assim, mais ou menos,
pra você se habituar certinho quem que é quem, porque era muita gente que ia aparecendo ao mesmo tempo, né? O Josh apareceu, daí o pai e a mãe dele, que é a Louise, e o pai dele, que eu esqueci o nome. Aí depois já aparece a Lena aí falando da Jules, e a Julia aparece, e aí os policiais e tal, são muitas coisas acontecendo. Então, como ele não é uma narrativa, assim, contando pra você certinho, ele fica um pouco confuso. Mas, ao mesmo tempo, eu achei isso muito legal, porque isso é um ponto que eu sei que todo mundo gosta de livros policiais, assim, que ele instiga você, entendeu? Então, ele prende você a cada página, a cada capítulo, ele te prende e ele faz você criar teorias, entendeu? Como você tá descobrindo a história junto com os personagens, você vai criando teorias e você tem os seus suspeitos. E isso é uma coisa muito legal desse tipo de livro. Pelo menos até agora, até a metade do livro, ninguém fala nada, você vai descobrindo junto com os personagens. E são muitas coisas, realmente muita informação, então você vai pensando na sua cabeça, tipo, nossa, mas por que a Ellen tinha pulseira? Por que a Louise não estava em casa naquela noite? Sabe? Por que a Lena e o Josh atacaram a casa do professor? Então, são muitas coisas que vão acontecendo e você vai criando aí suas teorias. Isso é muito sensacional, porque além da história estar te prendendo, essa atividade e esse exercício de você tentar descobrir o que aconteceu, resolver o mistério, também é muito legal, sabe? Nós, leitores, adoramos essas coisas, de poder participar, de poder pensar junto e analisar junto com os personagens esse tipo de caso, né? De mistério, assassinato, enfim. Então, eu tô gostando muito também por conta disso. E a leitura, gente, ela é super fácil, rápida. Ele é um livro, assim, que ele é grandinho até, mas que eu tô lendo muito, muito, muito rápido, porque ele é fácil. Ele vai te contando as coisas, sabe? Apesar de ser bastante informação, ele te conta de uma forma que você vai entendendo e você vai querendo saber mais e mais. A escrita da Paula Hawkins é realmente incrível, incrível. E aí foi a partir desse daqui e de outras leituras que eu tô fazendo, né, atualmente, que eu pensei de trazer esse novo quadro pro canal e eu espero que vocês gostem. Lembrando que eles sempre vão conter spoilers, porque eu vou estar contando pra vocês o que eu tô achando, como que é a história até agora, o que tá acontecendo. Mas eu achei legal e uma coisa que a gente pode fazer futuramente aí conjunto, a gente pode ir combinando os livros que vamos ler futuramente. E aproveitem também, gente, leiam junto comigo, dá tempo, eu com certeza vou demorar mais um pouquinho pra ler esses outros 50%, dá tempo aí da gente ler e vocês assistirem depois o final também. Ou se vocês quiserem não assistir na hora que eu postar, né, vocês podem assistir depois, enfim. Então é isso, gente, nesse primeiro vídeo, não se esqueça de deixar aqui embaixo o que vocês acham dessa ideia desse quadro aqui no canal, ok? E também se vocês já leram o livro, se vocês estão lendo, enfim, vamos conversar, ok? Dê um joinha aqui se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, e é isso. Um beijo e até a próxima!